Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, né, a todos vocês por estar aqui participando da nossa live. Oi para minha tia que também está participando, a gente convida o pessoal da família, né? E Olha, assim, ó, quando vocês tiverem alguma pergunta, só mandem ali que a gente vai, tipo, ter todo o prazer, assim, tentar pelo menos responder, tá? E eu queria, tipo, agradecer muito a nossa Nutri, né? A Natami por estar participando, né? Que ela aceitou o convite primeiro, eu fiquei super, super feliz, porque eu realmente eu acho que o também. tratamento da síndrome do intestino irritável, ele não é feito só por um profissional. Então, eu acho que ele não é feito só pelo gastro, eu não acho nem que ele é feito só pelo gastro, pela Nutri. Eu acho que tem mais gente que tem que ser envolvida. Não é uma doença fácil de tratar, né? Quem trata sabe, quem tem sabe mais ainda. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que começar a ver o paciente não como só o intestino, mas como várias coisas juntas, né? Ó, Nutri maravilhosa. Isso. E aí? Oi, prazer, amiga. Então, assim, eu vou começar assim, né? Eu não sei se, eu acho, né, que a maioria das pessoas que está participando sabe, mas para quem não sabe, assim, começar com as definições, assim, de síndrome do intestino irritável. Na verdade, essas definições são dadas, é uma doença médica, né? Então, é uma doença clínica, não tem nenhum exame, nada. Assim, esse é o exame que se faz para esse intestino irritável. Então, a definição ela é total e absolutamente clínica. Então, é o paciente que tem dor abdominal pelo menos um dia da semana, nos últimos 3 meses, tá? Essa dor tem a ver com evacuação, né? Com a defecação que eles falam. E ele tem também, pode ter, né? E na maioria das vezes tem alguma alteração do hábito intestinal, seja constipação, seja diarreia, ou seja ficar alternando constipação com diarreia, tá? E o início dos sintomas, eles falam que tem que ser pelo menos há 6 meses. Claro que pra gente essa coisa de 3 meses, 6 meses não é tão importante, né? Não é os números que importam. O paciente chega falando as coisas, a gente, tipo, tem uma ideia que é síndrome do intestino irritável. E a outra coisa que eu acho que é importante nessa definição é que eles definiram dor abdominal, mas na verdade pode ser só desconforto abdominal. Eles definiram dor porque tem vários países que não existe, várias línguas que não existe a coisa para desconforto. E daí junto vem aqueles Uhum. sintomas que os pacientes referem, que é distensão abdominal, excesso de gases, essas coisas que estão juntas, né, com a síndrome do intestino irritável. E ela não é uma doença rara, até 5% da população pode ter, e em alguns lugares falam que até 10% da população pode ter, tá? E uma coisa que eu queria falar, assim, que é uma coisa bem pessoal minha, é que quando eu estava na faculdade, eles falavam, assim, sobre síndrome do intestino irritável, eles falavam de uma maneira um pouco pejorativa, assim, como se fosse uma invenção, uma coisa meio uma somatização, assim, do paciente, tá? Essa síndrome é uma síndrome funcional, ela dá em ansiosos, dá em deprimidos. Então a gente saía assim com uma coisa meio um preconceito assim, né, pacientes com síndrome do intestino irritável. Daí no momento que tu começa a clinicar e tu começa a conhecer as pessoas e ver a história delas, tu fica pensando, não, mas não pode ser só isso. Não pode ser uma doença só da cabeça da pessoa. Então, nos últimos 10, 15 anos, eles estão vendo que não é uma doença da cabeça da pessoa, que na verdade tem várias e várias coisas que estão associadas com a síndrome do intestino irritável e que na verdade a medicina que não está chegando lá ainda, né? Então, assim, não é uma invenção aqueles sintomas. E a outra coisa que eu acho legal, e que daí entra a parte da Natami, é que quando eu ia nos congressos, estava assim, primeira linha de tratamento, segunda linha de tratamento, primeira linha de tratamento antiespasmódico, segunda linha de tratamento antidepressivos, terceira linha de tratamento dieta, tá? O último congresso que eu fui, primeira linha de tratamento dieta, depois antiespasmódicos, depois antidepressivos. Então, agora, para a síndrome do intestino irritável, a primeira linha de tratamento é dieta, sabe? E isso a gente Uhum. tem que falar para os pacientes, que eles têm que modificar a dieta deles, infelizmente, né? Porque às vezes eles não querem, é uma coisa mais difícil fazer modificar nossos hábitos, né? Mas sim, tem que modificar a dieta. Então, agora eu vou passar a palavra para a Natami, que entende muito mais de dieta do que eu, né? Muito mais. Ah, boa noite, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos, então, para esse momento.
que a doutora Candice me convidou. Estou muito feliz pelo convite, é a minha primeira live aqui. Estava mais que na hora de aparecer. E é um tema bem importante porque é a minha doença, doutora Candice. Ah, então tu Eu entende bem. Sim, acertou em cheio. Por isso que eu aceitei na hora. Eu fui diagnosticada alguns anos atrás, logo depois que eu me formei. É engraçado, né? Porque eu não estudei muito sobre ela na faculdade, né? Me formei em 2012 e foi antes da minha pós-graduação até em doença crônica, né? Que eu estudei essas questões que a gente vai falar agora. E foi bem difícil de descobrir ela, porque eu tinha bastante distensão e comecei a ter intolerância à lactose. Talvez eu tenha tido a intolerância à lactose antes da síndrome do intestino irritável, porque uma pode levar a outra, né? Tanto a síndrome de intestino irritável pode vir pela intolerância à lactose ou pode ocorrer intolerância à lactose na síndrome do intestino irritável, bem complexo. Eu tinha constipação, eu tinha tudo. Distensão abdominal, diarreia também. Dependia. E eu só descobri depois que eu fui aprender sobre a dieta, a dieta e a doença, aliás. Como me tratar, enfim, mas fiz a consulta, como tu falaste, e pela sintomatologia, o médico tinha um olhar muito bom mesmo, um olhar muito bom, porque ele logo detectou e achou que poderia ser uma doença inflamatória intestinal. A gente fez exame e ele disse: Não, essa tua distensão aí não é normal, né? Parecia que eu tava grávida. Eu cheguei a fazer até teste de gravidez, achando que tava grávida. Tipo, é uma loucura, assim, no começo até tu Não, descobrir que mas é mesmo, né? e assim, ó, se a gente pede para os pacientes se medirem de manhã e se medirem de tardezinha, é absurdo, é 6, 7, 8, 10 centímetros que tem de diferença, às vezes, de manhã para de noite, sabe? A distensão abdominal é muito Tinha de importante. manhã, de tarde e de noite de distensão. Uhum. Dependia se eu comia iogurte à tarde, se eu comia feijão de meio-dia, porque agora eu sei o que é, né? Lógico, depois de um tempo eu descobri, porque eu mesma me tratei, o probiótico também, que utilizar, qual probiótico, bebidas alcoólicas, e é tudo isso que a gente vai falar hoje. Então. Mas acho importante colocar que eu sei na pele o que é, né? Então, ter a síndrome de intestino irritável e como a gente precisa de ajuda médica, às vezes psicológica, de nutricionista, então é a equipe multidisciplinar que faz com que o tratamento dessa doença crônica, né, que é para o resto da vida, que a gente possa ter um estilo de vida melhor, mais leve, mais tranquilo, né? Que a gente vai ter que fazer mudanças, né? Assim como quando a gente descobre essa patologia, em que será o melhor caminho, né? E quais caminhos seguir também. Acho que tudo Não, e isso eu é acho bem. assim, quando a gente se conhece bem, tipo assim, ah, eu sei que eu tenho diarreia em tal momento, né? Eu sei que eu fico constipada em qual momento. Tu já sabe o que esperar, entendeu? Então não dá aquela aflição, aquela ansiedade, tipo, como é que vai ser o dia de hoje, ai, sabe? Então, às vezes é bom a gente se conhecer para saber, né? Porque daí tu já sabe o que esperar, tu já te conhece, daí aquilo não gera mais tanta ansiedade, né? Uhum. Então, vamos começar, né? A síndrome de intestino irritável, então, ela é uma doença inflamatória, às vezes ela pode ocorrer por outras doenças autoimunes já, pode ser de causa primária, então, ou secundária, como a gente comentou antes. Ela está totalmente ligada ao nosso estado emocional, ao nosso estilo de vida, e ela é uma alteração causada pela má digestão no nosso intestino, tá? Depois que a gente descobre, então, dessa inflamação, principalmente quando ela não é tratada, a gente pode ter uma inflamação extraintestinal, que é quando a gente vai ter doenças piores decorrentes da síndrome do intestino irritável, né, doutora? Que é a esteatose hepática, que eu estou vendo com pacientes de síndrome de intestino irritável com esteatose hepática, devido à obesidade, estilo de vida, né? Diabetes, enfim. Então, quando a gente está com o intestino ali inflamado e não toma as devidas causas, né? Então, essa esteatose hepática, ela é um sinal de que não está sendo resolvido ali com aquele órgão
e ela passa a tomar conta de outro órgão. Acho que é uma forma mais tranquila de explicar, né, o que Outras acontece. coisas que podem Daí eu acontecer é tinha enxaqueca, né? eu tinha Enxaqueca, bastante. dores articulares também, sabe? Essas coisas estão bem associadas, né? Uhum. Dor de cabeça, eu tinha assim, do nada. É Até super porque associado. a dor de cabeça entra também no sentido de quando a gente ingere, já falando dos alimentos, então, os adoçantes, né? O eritritol, ah, os outros que eu vou citar depois. O único adoçante, então, possível que eu acabo prescrevendo é a estévia, né? Que não causa, então, os malefícios. Então, esses acabam ocasionando dor de cabeça. Então, temos que fazer alteração do estilo de vida, melhorar a dieta, consumir alguns alimentos, reduzir inflamação, entrar com probiótico, tudo isso. Enzimas digestivas também são bem importantes, às vezes no tratamento, depende de qual grau, tá? Até gostaria que tu falasse, antes de eu falar da dieta, dos graus de síndrome de intestino irritável que existem, né? Tem um paciente que está constipado, tem um paciente que está diarreico. Na verdade, eu não costumo avaliar muito, porque isso às vezes varia de semana para semana, né? É uma dúvida mais, essa é uma dúvida É, mais minha. isso. Então, na verdade, assim, às vezes tu fala com o paciente numa semana e tem uma tabela que a gente preenche para ver isso do grau, assim. Mas às vezes tu fala com o paciente numa semana ele tá péssimo. Daí, 3 dias depois, ele tá melhor, né? Então, Tá, a relevância do grau pro tratamento até que não é tão relevante assim, né? Claro, às vezes o paciente tá, tá, isso tu sabe, ele tá numa coisa que ele fala assim, eu faço qualquer coisa para melhorar. E daí tu tem que realmente começar aquela dieta super restrita, blá, blá, blá. E tem outros que falam assim, ah, tu não tem um remedinho. Mas isso varia muito, assim, às vezes de semana para semana, né? E tem, mas assim, ó, quando o paciente tem alguma coisa assim de má absorção, tipo, tá com anemia, tá com coisa, a gente tem que ir atrás de outra doença, porque a princípio a síndrome do intestino irritável não é para dar má absorção, é para dar má digestão, como tu falou, né? Mas não má absorção. Então, se o paciente tá assim, com alguma coisa para má absorção, a gente tem que ir atrás de outra coisa, né? Mas então, na pode ser prática que perdendo, clínica, hã? Na pode ser que ele prática esteja clínica, perdendo a diarreia, né? mas aí ele Ah, perde, assim, normalmente ácido intestino irritável não é para nem dar desidratação, sabe? Se tiver desidratação, tu já tem que pensar, não, mas tem alguma coisa estranha, tá? Então, não é para dar essas coisas. Então, na tá. prática clínica, a intensidade, ela não vai mudar muito o tratamento, né? O que vai mudar mais o tratamento é o predomínio de diarreia ou de constipação. É isso que muda mais o tratamento. A intensidade até que não muda tanto. Tem alguém fazendo uma pergunta, eu vou ler. Teria a Uh, possibilidade de ter síndrome de intestino irritável sem ter dor, tipo, nunca, nem desconforto? Hoje é o seguinte, daí a gente chama de diarreia funcional ou constipação funcional, né? Quando não tem nem dor, nem desconforto junto, daí não é síndrome do intestino irritável. É ou diarreia funcional ou constipação funcional, né? Depende qual é o predomínio, né? Certo. Ah, relacionada ao estresse também, né? Tem o grauzinho ali, enfim. Induzida por alimentos, pós-infecciosa, onde predomina inchaço, onde predomina dor, onde predomina a disfunção intestinal, enfim, são várias as causas, né? O que mais? Às vezes pode ser o excesso, quando a pessoa já está num nível mais exacerbado, né? Quando causa esteatose hepática, excesso de algum alimento, de álcool, de gordura, enfim, esse consumo de alimentos ricos em gordura. E um estilo de vida que não está muito legal, né? Então, eu vou ir para a parte da alimentação, então. Qual que é a dieta, então, indicada, né? A dieta Low Food Map.
dependendo do estágio que está a inflamação do paciente, entra de 30 a 60 dias, regradinha a dieta para fazer efeito, então, né? Se você sofre, então, com problemas gastrointestinais, com flatulência excessiva, inchaço abdominal, diarreia, constipação, essas situações frequentes, então, que estão relacionadas à má digestão dos alimentos. O que são os alimentos food maps, então? São um conjunto de alimentos fermentáveis que são absorvidos pelo nosso organismo e que podem causar, então, desconforto intestinal. Eles são classificados, então, como oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Os alimentos fermentáveis, então, eles são referidos aos carboidratos que não são digeridos pelo trato digestivo humano, tá? Aí falando um pouquinho da osmolaridade, assim, essa alta osmolaridade e a formação de gases pela microbiota intestinal acaba por desencadear, então, os referidos sintomas. Então, quais são os tipos de food maps em que os alimentos, em que eu posso encontrar nos alimentos? Aí tem nos monossacarídeos, o que são os monossacarídeos, tá? É o xarope de milho, o mel, néctar de agave, a maçã, a pera, a manga, aspargos, a cereja, a melancia, os sucos de São fruta, a os ricos ervilha, em frutose, né? são frutose, isso. Uhum. Aí tem os disacarídeos que são encontrados na lactose, tem a proteína do Eu leite, a só vou fazer um lactoferrina. parêntese que, na verdade, assim, tem muita gente que consome bastante suco achando que é super, hiper, mega saudável, né? E eu explico para os pacientes que, na verdade, quando a gente come uma laranja, tem um nível de frutose ali de uma laranja. Quando toma o suco de laranja, é 3, 4 laranjas que estão indo ali, né? Então, o nível de frutose é muito, muito mais alto. Então, o suco, para quem tem gases e flatulência e distensão abdominal, ele é bem ruim mesmo, porque, na verdade, o nível de frutose é muito mais alto que da fruta in natura, né? Isso mesmo. É o que eu também acabo comentando em consulta, né? Come a fruta in natura ao invés de estar tomando suco. Nesse caso, não é uma estratégia legal, não vai fazer bem para ele estar consumindo, né? Não é nenhum vilão, lógico, o suco eventualmente. E aí tem alguns sucos que eu deixo também, que depois eu vou estar falando, que não tem tanta frutose, tá? E Ah, e aí outra entram coisa é o então os mel, açúcares. né? O mel, que é um alimento natural também, mas que também tem bastante frutose, né? E é bem complicado, porque mel é um alimento que as pessoas gostam muito de comer, né? Na panqueca, principalmente com banana, nas frutas, né? Tem gente que tem dificuldade de comer as frutas mais ácidas, mais cítricas e acaba adicionando mel, enfim. E os adoçantes também que a gente vai comentar. No leite de vaca, então, a gente encontra lactose, leite de cabra, leite de ovelha, no sorvete, no iogurte, na nata, no creme, queijo ricota, cottage, etc., entre outros. Os oligosacarídeos, então, são as cebola, alho, alho poró, trigo, cuscuz, farinha, massa, centeio, caqui, melancia, chicória, dente de leão, cachofra, beterraba, aspargo, cenoura, quiabo, chicória com folhas vermelhas, couve, entre outros. Aí entram as lentilhas, grão de bico, feijão, esses são E mais são os complicados. fructanos e os galactanos, né? Isso. Uhum. Eu acho bem assim ó, E que, por na verdade, aí entra o trigo, né? Que, Hum, que é um alimento amplamente consumido, assim, né, por todos nós. E tá, e daí nos galactanos entra o feijãozinho, que a maioria das pessoas tem distensão, um pouquinho de distensão abdominal, pelo menos quando come feijão, né? Ainda mais se o feijão não é preparado daquele jeito, né? De ficar não sei quanto tempo na água. Mas eu acho que talvez o mais difícil para as pessoas tirarem da dieta realmente é os fructanos, porque é o que tem, é uma lista enorme, né? E tem o trigo junto, né? isso. E aí a gente tem que entrar com a estratégia que é utilizar, então, os alimentos sem glúten e fazer, às vezes, dependendo da na entrada da dieta, retirada.
de feijões, grão de bico, essas coisas. E depois é introduzir de forma lenta até é uma questão bem individual de digestão. Na hora de introduzir, de reintroduzir os alimentos, eu vou percebendo, assim, é um tratamento bem minucioso mesmo, no qual eu faço um acompanhamento à risca, bem detalhado, peço diário alimentar, peço quantidade, peço alimento, para poder ajudar no máximo que eu puder, para encontrar então esses alimentos que a pessoa vai digerir de forma melhor. Uhum. Então tem O, alimentos que a pessoa não vai é, consumir, lógico, porque já sabe que não vai fazer bem. a Carol fez uma pergunta ali. Quando a doença está controlada, é possível deixar o feijão e a lentilha de molho para ajudar na questão da fermentação? Como eu falei antes, quando tá na questão inflamatória mais alta, não pode nem ingerir, né? Aí eu indico então que consuma uma quinoa, o trigo sarraceno, a ervilha em pequena quantidade, enfim, o grão de bico que é mais tolerável do que o feijão, do que a lentilha. E só, depois a gente volta a reintroduzir de forma lenta e gradual. Não adianta então deixar de molho. Não. Mas quando Porque está controlado, assim, né? o Eu feijão tem acho que tipo uma farinha, né, nele, e é essa substância aí que faz com que na síndrome de intestino irritável não consiga se fazer digestão, né? Que mais, bom, e tu então? falou, faltou os polióis. Os polióis são bem importantes, que daí entra o xilitol, manitol, sorbitol, os adoçantes, a maçã, o damasco nas frutas secas, né? Pêssego, nectarina, pera, ameixa, cereja, abacate, amora, a lichia, couve-flor, cogumelos, enfim, toda essa gama de alimentos aqui também que estão escondidos em rótulos que a gente às vezes não se dá conta de que precisa de uma ajuda lá para leitura de rótulo, então, e aí acabar eliminando esses alimentos aí, como xilitol, manitol, eritritol, que não está aqui também, que acabam ocasionando então esse mal-estar, né? Que acabam gerando toda essa questão da digestão, um pouquinho de dor também, dor de cabeça. E os demais a gente consome, né, com parcimônia, às vezes vai acontecer de consumir, né? Uma Mas não coisa todos os dias. que eles falam muito, assim, quando a gente lê sobre isso, é sobre o alho e a cebola. Que o alho e a cebola, Uhum. normalmente, eles estão escondidos na comida, né? Então, a pessoa, às vezes, consome e não se dá conta, assim, né? Tipo assim, ai, toda vez que eu como, eu passo mal. Toda vez que eu como, eu passo mal. E aí tu fala, tá, mas que não são coisas diferentes, mas que o alho e a cebola, às vezes, eles estão escondidos dentro das coisas que a gente come, né? Então, Uhum. isso aí é uma coisa que tem que cuidar, que tem coisas que tu não tá vendo que tu tá comendo, mas tu tá, né? Principalmente quando a gente tem o hábito de fazer as refeições fora de casa, né? Que a gente não cozinha nosso próprio alimento. E aí é como um celíaco, né? Se ele sabe onde ele tá pisando, né? Ele vai comer com segurança. Então, acho que vai ter que sempre questionar. Tem alho, tem cebola, sabe que não vai fazer bem, então não consome, né? Tem que ter todo esse cuidado, né? E faz bastante diferença, né? O alho e a cebola ali, eles acabam sendo bem fermentativos. A quantidade que se come também de couve-flor, de brócolis, enfim. Mas é tudo individual. Tem paciente que consegue digerir o alimento que eu não consigo, ou que o fulano, e assim vai. Totalmente individual. Sempre Bom, e daí como é tem. feita essa dieta? Assim, então a gente já tem essa listinha de alimentos, assim, depois, como é que tu faz, assim, essa dieta pro paciente? Tá. Então, como a gente identifica os alimentos que desencadeiam algum tipo de desconforto, também queria falar. Uhum. Devagar, então, dá para ir retirando, né, os alimentos que não fazem bem, toda aquela lista ali que eu coloquei, eu faço com o paciente.
Avaliação de exames, lógico, como tu falou, tem que olhar se não tem, se o paciente não tem deficiências nutricionais, se ele tem intolerância à lactose. E aí, então, a lista vai ser um pouquinho maior, né? Quando tem intolerância à lactose junto com a síndrome de intestino irritável, bem mais delicado. Aí tem momentos que tem que entrar com alimentação vegana, entrar com iogurte que não tem lactose, os queijos e tudo isso. Vamos lá. Já vou para a parte da dieta aqui. Então, o que eu posso comer e o que eu devo evitar na síndrome de intestino irritável? Inicialmente, né, naquela dieta de 30 ou 60 dias, dependendo da inflamação, o que deve ser eliminado, então? Que são alimentos que têm alto teor de FODMAP. A maçã, o damasco, o abacate, a amora, a cereja, o figo, sucos de fruta em geral, a lichia, a manga, a nectarina, a pera, a caque, a ameixa, a melancia. E aí tem os que têm baixo teor de FODMAPs, a banana, o mirtilo, a uva, o melão, o kiwi, o Que isso aí limão, o estaria manga-leite. liberado a princípio, né? Os baixos teores de Isso. FODMAP seria o que estaria liberado. O problema é achar mirtilo, né, guria? Não. Dependendo da condição financeira, aí já não entra, né? Frutas É, vermelhas e roxas. sim, é. A laranja eu peço para tirar o bagaço sempre. Eu acho que isso faz bastante diferença também, né? Descasca, mas tira o bagaço É da onde tem mais fibra, bergamota. né? Exatamente, por questões das fibras. A beterraba, justamente por isso que faz tanto mal para esse paciente, né? Laranja, então, maracujá, que inclusive o suco eu super apoio de consumir. Lógico, se a pessoa gosta, né? Suco de limão, suco de maracujá, né? A limonada. E sem adoçar. A carambola, né? E o morango e a framboesa. São esses os de baixo teor de FODMAPs. Aí tem os de moderado, abacate, chips de banana, coco ralado, toranja, romã, uva passa. Esses tem que tomar mais cuidado, mas dá para comer também. E o coco ralado é uma estratégia fácil. O abacate também, para alguns pacientes, só tem que cuidar da quantidade, né? Então, não comer o E abacate as carnes, de uma inteiro, maneira geral, estão bem liberadas, assim, né? só enlatados que não. Ah, sim. Né? Aí tem as carnes enlatadas, são bem mais processadas, né? Aquelas carnes Ah, mas o embutidas que você churrasquinho tá valendo, né? Então, assim, né? O churrasquinho ali, o galetozinho, tá tudo certo. isso. Sushizinho, Sushi, cuidar com a questão do arroz, do né? arroz, né? O A arroz, questão ele normalmente é adoçado, né? o shoyu também, a qualidade do shoyu. Tem o shoyu saudável, que é o aminopoucos, que é o mais indicado hoje. Esse shoyu contém bastante açúcar, sódio, todos uns ingredientes ali que acabam não sendo muito benéficos para a saúde. Aí entrando na parte dos vegetais, falamos das frutas, o aspargo, então, alcachofra, beterraba, couve-flor, chicória, o milho, o alho, cebolinha verde, a parte branca só, cogumelo, quiabo, cebola, ervilha, são de alto teor de FODMAP. Aí os de baixo teor seria broto de alfafa, broto de feijão, pimentão. Lembrando, né, sempre influencio e tento incentivar, né, que o paciente consuma alimentos orgânicos, nessa questão de ter mais os benefícios das vitaminas, dos minerais, né, e consumir os alimentos que estão na época, né. Se não é possível, vai para uma feira rural e depois vai para o supermercado. Por último, que mais? Os vegetais, então, cenoura, pimenta, pepino, berinjela, erva doce, feijão, verde, coisas que a gente quase não encontra aqui, endívia, erva doce, já falei, alface, azeitona, tomate, cebolinha verde, já falei a parte verde, espinafre, abobrinha, selga, nabo,
Rúcula também eu deixo liberado, essas coisas assim. E aí, os com moderado, alcachofra, brócolis, couve, que o brócolis, assim, não comer todos os dias, a couve-flor, não comer todos os dias, ir alternando. Abóbora, que é a moranga também, não faço a exclusão desses, não. Aí eu deixo com um dia sim, um dia não. Um dia faz cozido, um dia faz que tu consegue digerir um pouquinho melhor, assado, cozido também. Um dia faz cru. Assim a gente vai tendo também o aporte das vitaminas e minerais. A gente não consegue fazer uma exclusão completa, né? Igual no paciente renal. Tem coisas que entram, né? E a gente vai montando o quebra-cabeça do paciente por paciente. É que, na verdade, se a gente excluir tudo, 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 fica uma dieta muito restrita, muito restrita. Eu até estava lendo esses dias que, mesmo excluindo tudo, eles não ficam com deficiência de vitamina, nada, que tá tudo certo. Tá tudo certo para quem não vive, né? Para quem vive só assim, para cuidar da alimentação. Agora, tipo, se tu pegar e excluir tudo que tá na lista, sim, né? E não deixar nem o que tem moderado teor de FODMAPs entrar, o paciente fica com uma dieta extremamente restrita, né? Não dá para sair de casa para comer. Uhum. Por isso que é indicado acompanhamento profissional, né? Para a gente Sim, fazer essa estratégia desse tempo que eu comentei antes e depois ir voltando aos poucos, né? É bem delicado mesmo. Mais alguns alimentos, então, de moderado teor de FODMAPs dos vegetais. A couve, a batata doce, o tomate, aipim, esses alimentos, inhame, que é um alimento pouco conhecido, mas que eu tento influenciar também o consumo. O que mais? Ai, o repolho verde. São esses. O repolho também tem que cuidar, que ele é bastante fermentativo, né? Principalmente cru. O pessoal tem muito hábito de comer aqui, né, na região, uhum. repolho com o chucrute, né? É o chucrute. com, com vinagre, bastante vinagre. Mas sabe que o chucrute é um baita probiótico, né? Tem probiótico, o chucrute tem umas bactérias ali. Uhum. Ele é super indicado para quem não tem síndrome de intestino irritável, né? Que não tem distensão. É. E gases também, né? Bastante gases. Outros alimentos, então, no grupo dos amidos e legumes, né? Com os alimentos que têm alto teor, então, de FODMAP, seria cevada, cuscuz, feijão, centeio, soja e tudo que tenha trigo. Baixo teor de FODMAP, pão de milho sem glúten, pão de milho, pão sem glúten, farinha sem glúten, massa sem glúten, pains ou milho miúdo, coisas que a gente quase não consome aqui. Quinoa, arroz, a tapioca e o tofu, né, que é o queijo de soja. Aí, os que têm moderação, que são de moderado teor, então, de FODMAPs, é o trigo morisco, o grão de bico enlatado, o grão de bico, aveia sem glúten, lentilha e o pão sovato, eventualmente. O que mais? A lista é enorme. Eu acho que não vai dar pra falar tudo, porque a gente tem meia hora ainda, viu? Aí tem os produtos de uso diário, né? Que a gente tem que tomar cuidado, que são os que contêm lactose, né? E aí, o que eu gostaria de resumidamente dizer? Tem alguns queijos que têm, devido a essa fermentação, né? Que é o queijo parmesão, que é o nosso queijo mussarela aqui. Deixa eu ver qual mais. O cheddar, o suíço, o queijo feta e o queijo de trigo. Únicos mais indicados assim nesse sentido, porque eles têm a questão da fermentação deles, então eles não causam esses mal-estar, essas questões de indigestão, tá? Então a manteiga tem que cuidar. A margarina não costumo indicar, né? Nata, leite, creme de leite, tudo que seja derivado então de leite. Então, aí entram as bebidas vegetais, né? Eu indico ou fazer o preparo em casa, ou então
comprar na casa de produtos naturais, já tem no supermercado também, eles são de elevado custo, né? Então, aí entram as receitas, né? Falando de questão de paladar também, porque não é fácil trocar, não é fácil nem um pouco. Tem alguns que não são tão bons assim de ingerir, mas o de castanha é muito bom, o de aveia, o de coco, dependendo da receita, dá para fazer cappuccino, a gente consegue utilizar em bolos, tomar com cacauzinho ou fazer com café, enfim, fazer batidas com frutas, né? Também indico nas receitas. E acho que é uma estratégia legal, né? A gente ensinando ali, ele está preparando seu próprio, mas a sua própria bebida vegetal, mas às vezes não tem tempo, né? Então acaba consumindo as marcas industrializadas que tem, que são bem boas. Não sei como é que é com os teus pacientes, se não reclamam muito dessa parte aí de queijo Não, também, de consumir. na Acho que verdade, mais assim, ó, isso aí o trigo. normalmente eles se adaptam super bem, assim, né? Alguns reclamam o negócio do leite, mas a maioria se adapta super, super bem, né? Isso aí até que não é grande galho, assim. E o açúcar, né? Que é Ah, o o, açúcar que é já é o... outro problema, né? Essa coisa de não adoçar café e chá é uma coisa que tem que realmente se acostumar, né? É, porque o açúcar é a farinha de trigo, então são os grandes alimentos inflamatórios, né? Para esse paciente Uhum. não grãos e nozes também, o que é mais indicado estar consumindo, né? As nozes, a semente de chia, amendoim, manteiga de amendoim, pinhão, dependendo da quantidade, causa distensão, gases também. Tem paciente que não Bastante, consegue né? comer. E pinhão tu não come 5, né? 10. Não baixa às vezes de 10, né? Quando a gente consome, então tem que cuidar um pouquinho a É. quantidade. Eu não faço exclusão de pinhão, acho que dá para deixar, mas com uma quantidade também que ele vai tolerar, né? O gergelim, a semente de girassol, sempre coloco nas dietas se tem aceitabilidade, nozes, amêndoa, semente de linhaça também, avelã, isso entra. O caju e o pistache, que são os que têm mais o teor mais elevado de FODMAP, então. Aí as carnes, como tu comentou, não tem restrições, somente de carnes processadas que contenham alho, cebola e trigo. Não é o que a gente costuma comer Uhum. geralmente. Aí tem os condimentos enlatados, vinagre balsâmico de forma moderada, aí vinagre feito de champanhe, são vinagres especiais, enfim, molho de peixe, suco de limão, óleos diversos, molhos de ostra, esses alimentos diferentes que quase não entram na nossa alimentação. Vinagre feito de vinho branco. E o que tem que se evitar mais? Trigo, alho, cebola, ketchup, maionese, mostarda, né? Ah, mas Esses as coisas tem que evitar pra vida, né? molho japonês, massa de tomate pronta. O que mais? Nas ervas e pimentas, né? Maior cuidado. Alho e cebola em pó também podem estar escondidos em preparações que a gente vai comer fora, às vezes, né? Em alguma receita. E aí entra tudo de bom aqui que a gente pode estar acrescentando nas comidas, né? Para temperar, para dar sabor, que seriam manjericão, as folhas de louro, pimenta, cebolinha, coentro, gengibre, hortelã, semente de mostarda, orégano, páprica, salsa, enfim. Pimenta, alecrim, sal, tomilho, açafrão. Com É, isso aí dá pra usar moderação ali. tudo, né? Se não tem Uhum. outra patologia, tudo bem. O que tem que cuidar um pouquinho? A canela, a pimenta em pó sem cebola e alho, que pode estar consumindo com moderação, né? E a pimenta da Jamaica. As sobremesas, Entrando aí então. nessas coisas, eu não sei se tu tem alguma experiência, eu não tenho, mas os congressos eles têm falado bastante sobre naquela hortelã-pimenta, que em inglês chama peppermint, que é o peppermint oil, é o óleo de hortelã-pimenta. Tá? Eles estão falando que é melhor, assim, até do que, vamos dizer assim, um Buscopan para dor abdominal, tá? Só que
aqui no Brasil, eu vi qual é a dose que precisa, eu liguei para alguns lugares, eles tinham esse óleo, mas eles não sabiam qual era a dose, entendeu? Eles falaram, não, a gente Tá. tem. Eu, tá, mas e qual é a dose? Ah, já não sabe, porque, sei lá do que. Então, eu não sei se tu tem alguma experiência com esse óleo. Nunca Não é. utilizei, para mim é diferente, mas posso pesquisar, na farmácia que eu prescrevo, posso ver se de repente já tem, né? É As isso mulheres aí. fazem culturas, os probióticos, enfim, quando eu prescrevo, mas não conhecia os benefícios dele, também nunca Não tinha ouvido é, falar. parece que na verdade ele tem uma ação anti-inflamatória também. Esse peppermint, ele tem o mentol que tem uma ação anti-inflamatória também. E ele diminui principalmente a questão do desconforto, da dor, sabe? É mais porque a hortelã é no sentido de digestão, né? É, então, mas é a hortelã-pimenta, entendeu? É uma hortelã diferente, é uma junção Ah, lá dos negócios, não é uma hortelã normal, sabe? tá. Então, fica o meu dever de casa, de pesquisar e Pesquisar o atrás de... peppermint oil. Tá. Eu tô na fase das tinturas, dos chás, dos probióticos. Tem E bastante gente esse é muito perguntando, ó, viu? A Carol usa para dor de cabeça, viu? Tem efeito anti-inflamatório. Tem bastante, já que a tu Carol. falou tem já duas pessoas perguntaram sobre o kefir, que é um probiótico, né? Tu costuma indicar o kefir para os pacientes? Se não tem intolerância à lactose e não está num grau elevado de inflamação, tudo bem, mas no grau elevado de inflamação a gente tem que evitar todos os alimentos que sejam fermentativos ali. E ele é, assim Uhum. como a kombucha. Nesse momento não indico kombucha. Depois, lá que tá reduzindo ali os sintomas, que está sendo controlado, tudo bem. Até para mim isso foi novidade, porque eu gosto de consumir, produzo a minha própria kombucha, né? Então, quando eu tô em crise, nem pensar, esse tipo de alimento não Fica é super legal. inchada a barriga, né? Só agudiza ali os sintomas. Uhum. Não é. Quando o paciente está em crise e ele toma assim esses probióticos, às vezes só distende mais ainda, né? Mas quando o paciente está bem, melhora, eu acho tri bom ficar tomando um probiótico legal, sabe? Porque normalmente assim, vamos dizer assim, o tratamento ele funciona melhor, o paciente se mantém bem por mais tempo quando ele está tomando um probiótico, né? Tá ajudando na produção de, auxiliando na produção de bactérias boas para esse intestino, né? Sim. Que tá precisado. Tá. Que mais? Sobremesas, então. Ah, mel, qualquer produto com manitol, sorbitol, xilitol. E moderado, potássio, aspartame, açúcar mascavo, xarope de gordô, sacarose, açúcar cristal, açúcar refinado. Açúcar refinado eu nunca indico, né? Pra ninguém. Uhum. E o açúcar cristal vem depois, para mim, porque não passa pelo processo de refinamento, vem depois. E aí, depois, o mascavo também. Açúcar de coco, eventualmente. Mas no mais, assim, nos bolos, né, com uma quantidade pequena que às vezes o paciente acaba comendo, ou então eu entro com uma estratégia de colocar uma fruta no bolo, adoçar com uva passa também, e com uma quantidade pequena de açúcar, né, açúcar de coco, mascavo, demerara também Uhum. utilizo, mas não de consumir para adicionar nos alimentos, como tu comentou antes, o café, o cappuccino, sucos, enfim sobremesas em geral também tem que dar uma evitada bem legal. Não, até porque assim, ó, o açúcar em si, ele é um alimento com potencial inflamatório, né? Então, não é só para síndrome do intestino irritável. Então, o açúcar ele tem esse potencial inflamatório no nosso corpo. Então, claro, a síndrome do intestino irritável tem esse negócio dessa microinflamação, assim, do aumento da permeabilidade intestinal e tudo mais. Mas para outras coisas também, né, o açúcar faz mal, não só para isso, né? Causador de outras patologias, né? Uhum. Nas autoimunes também tem que tomar bastante cuidado, Sim, né? isso aí. No paciente renal eu cuido bastante também essa questão.
Mas aí tem outros alimentos que entram por trás, né? Então, tudo é de forma individualizada. Sempre tem que ver, né? Se o paciente tem outras patologias, o que tem que estar tratando junto aí. O que mais? Uma das grandes causas da obesidade, né? É o consumo exagerado, né? De bebidas açucaradas, alimentos industrializados, junk food, esses alimentos mais com gordura e açúcares concentrados. Mas tu sabe que vocês estavam lendo um livro sobre. Que bom, Hum? que bom que agora com a pandemia também muitas pessoas mudaram, né? Seus Ah, sim, estão hábitos, cozinhando em casa, né? estão comendo de forma mais saudável, né? Mas ao mesmo tempo eu tive procuras não muito boas de obesidade, sempre a gente vê, né? Cada vez mais Não, a maioria das crescente, né? pessoas ganhou peso, né? Até porque, assim, quando a gente começa a cozinhar em casa, a gente gosta de cozinhar, começa a comer mais também, né? Não, mas que eu ia falar que eu estava lendo um livro sobre microbiota e uma das teorias do livro, ela não tem, acho que como provar, é que a obesidade tem super a ver com a nossa microbiota, né? Porque a gente tem Uhum. bactérias que produzem ácidos graxos que a gente consegue absorver. Então, comendo a mesma coisa, algumas pessoas engordam mais, e não por causa do metabolismo, mas porque aquelas bactérias conseguem absorver mais coisas do alimento do que outras pessoas, né? Isso falando de Sim. ácidos graxos, né? E eu fiquei. E eles, a teoria deles é que a nossa microbiota mudou na década de 50, 60 com o uso de antibióticos e com o aumento de parto cesáreo e tudo mais, só para fazer um parênteses. E que talvez por isso até que aumentou mais a síndrome do intestino irritável também nos últimos anos, sabe? Pela desbiose que o mundo moderno está causando, né? Achei interessante. Uhum. E aí essa desbiose é tratada na mudança de estilo de vida, né? Não só correpondo com probiótico, né? E o estilo de vida a gente muda não por um mês, por uma semana, por 2 meses. A gente não consegue desinflamar o paciente em 2 meses, 3 meses. Às vezes leva bastante tempo, né? Então E tem que se daí não é só a conscientizar. dieta, né? Daí entra o exercício físico, entra as medicações, entra o tabagismo, entra o consumo de bebida alcoólica, entra tudo, o sono, né? Entra absolutamente tudo, né? Quando a gente quer mudar a microbiota do paciente, né? Isso. Outra sintomatologia que a gente não comentou é que pode ocorrer também a queda de cabelo, doutora. Alterações na pele, acne. Eu tinha bastante acne, devido a essa desbiose. É isso aí. A nossa microbiota fica bem frágil, bem sensível, né? Em vez de a gente ter mais bactérias boas, a gente está com bactérias que não são boas ali. A gente está alimentando elas, né, de forma errada. O problema é saber quais são as boas, quais são as ruins, porque na verdade, assim, todos nós temos as boas e as ruins, mas elas têm que estar num equilíbrio. E esse equilíbrio, Isso, que é o problema, porque ele é muito, muito, muito individual, né? Ele é um equilíbrio, cada pessoa tem o seu equilíbrio, né? E isso que é o grande, o que é difícil, né? isso. Então, fazer o manejo ali do controle de estresse, se a pessoa é muito ansiosa, está com problemas, devido a problemas graves, né, que não consegue controlar ou não consegue tratar de forma, não consegue fazer sozinho, entrar com psicólogo, psiquiatra, enfim, dependendo do que for. Prática de exercício físico, né, é bem importante, dependendo da idade, do peso, o que vai ser melhor também de forma individualizada. Entra Isso, o também o educador estresse, físico. é, sabe que o estresse ele produz, né, interleucinas, e essas interleucinas, a interleucina 6 e a interleucina 8 elas aumentam a produção de zonulina, que é o que, na verdade, acaba rompendo ali a permeabilidade intestinal. E esse rompimento da permeabilidade intestinal, quer dizer, na verdade, o aumento da permeabilidade intestinal, né? Não rompimento, aumento. Porque os enterócitos, eles têm que ficar grudadinhos. No momento que eles se afastam, começa a passar, então, ali a gliadina, essas proteínas, e isso gera a resposta inflamatória no nosso corpo. Então, por isso que a síndrome do intestino irritável, ela tem essa resposta inflamatória
nosso intestino, que é uma resposta inflamatória pequena, mas que existe, né? Por aumento da permeabilidade intestinal. E o estresse faz isso. E sabe o que é o pior? Que 1 hora depois da gente ter algum evento estressante, já aumentou a permeabilidade intestinal do nosso intestino. Então não é assim, ó, estresse crônico, não, né? O estresse do dia a dia, assim, já pode mudar a permeabilidade intestinal, né? Isso, bem colocado. Situações de estresse no trabalho, estresse familiar, vários exemplos a gente poderia citar, né? E acho que é isso. Não é difícil, não é fácil de controlar isso, mas muito, né, se dá do nosso autoconhecimento, né? De buscar, da gente se conhecer, como pessoa também, como indivíduo, nesse sentido, para tentar ser mais leve, mais tranquilo, mais calmo. Às vezes não é fácil, né? A gente às vezes também não enxerga, não imagina que esse fator estressante possa estar ocasionando então uma síndrome de intestino irritável, né? Todos esses sintomas que Eles eu estão falei. fazendo agora estudos assim com meditação, com mindfulness para síndrome do intestino irritável, né? Vamos ver se dá alguma coisa. Já tem coisas bem certas com psicoterapia voltada para o intestino, mas eu não tenho nem noção como é uma psicoterapia voltada para o intestino. Não, né? Isso eu não tenho nem noção como é que é isso. Ela, Mas já tem estudos com é, isso, né? na psicologia, então, ela faz a questão da terapia cognitivo-comportamental com esse paciente, né? Mais alguns alimentos, então, estratégias que eu utilizo, então, nesse paciente, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho. Além da dieta, FoodMaps, os chás, né? Os chás digestivos, como o alecrim, tulsi, cúrcuma, canela, guaçatonga, moringa. Tem alguns desses que a gente não consegue entrar aqui. E aí, então, mais atual, assim, da dieta, que eu consigo entrar com tinturas, até fiz anotações aqui. A gente pode estar manipulando, né? Quando não consegue, quando não tem tempo, quando não tem vontade, quando não quer preparar tal chá, ou quando também não pode consumir tal chá, até por questões de praticidade. As tinturas estão entrando bastante agora e são estratégias bem boas. Aí tem as tinturas que eu utilizo, que são as anti-inflamatórias e para ansiedade, né? Em alguns momentos do dia. E também utilizo para digestão, né? Antes das refeições, dependendo das Como é que são refeições, essas né? tinturas aí? Do que elas Evitar. são feitas? As anti-inflamatórias, vou ser bem específica aqui, que eu Uhum. utilizo mais. Velha, erva baleira, são bem naturais. A curcumina, a garra do diabo, são combinações, às vezes são isoladas e às vezes são combinações. A curcumina, então, todas também têm ação, essas aqui têm ação anti-inflamatória, né? Erva Da baleira curcumina eu até já também. tinha lido, mas eu até não, nem sabia assim que dava para manipular, assim, sabe? Mas eu até já tinha lido sobre isso. Dá para utilizar, então, como um auxílio digestivo aí antes ou depois das refeições, né? E aí tu vai dissolver em água e vai tomar ela. Uhum. Aí tem as ansiolíticas, né? Que a gente conhece. Aí entra o mulungu, entra ginseng, melissa, passiflora, aí os chás, né? Mais tradicionais que a gente já conhece, né? Que é a macela, a camomila tem que cuidar um pouquinho, tem pacientes que não conseguem tolerar, até tem alguns estudos que falam da camomila, que não é muito interessante na síndrome de intestino irritável. Aí tem erva doce, esses todos são ansiolíticos indicados para uso noturno, né? E aí os de dia, chá verde, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui de chás. Esses chás digestivos que eu comentei antes, né? O gengibre, a cúrcuma eu utilizo bastante, tento então inserir como chá, como tintura ou no chimarrão, quando pode tomar, e na comida também, né? O shot também, matinal, aquele que é famosinho aí, bem conhecido, também entra como estratégia, né? Antes ou depois do café da manhã, não precisa ser em jejum, né?
Uhum. Que mais? As tinturas tem para vários casos. Tem para estetose hepática, tem para síndrome de intestino irritável, inflamação, ansiolítico, enfim, tem para várias questões. Tudo para ajudar também, né, nesse sentido. Que mais? Tu ia falar da Lidar bebida com alcoólica, né? a bebida alcoólica, nenhuma no geral, né? É que depende do paciente, né? Mas lembrei agora, fiquei pensando. Mas fiquei pensando, quando tu tá com a inflamação lá, É, eu acabo ficando. Mas aí depois eu indico a cerveja isso. sem glúten. O vinho é bem fermentativo, mas com uma quantidade moderada. O branco, o rosé são menos fermentativos que o tinto. Mas o tinto, uma meia taça, assim, Uhum. não ocasiona distensão, problemas ali. Mas beber alimentado, isso faz bastante diferença. Assim como tomar chimarrão, café, esses alimentos com estômago vazio não são interessantes. Ah, até porque, né? Mas hoje uma paciente falou que ela sentia sintomas com vinho tinto, né? Então, desculpa, com vinho branco, né? Ela falou que sentia sintomas. Então, na verdade, é bem individual, mas claro, quando o paciente está em crise, está distendendo com tudo, está com diarreia, daí realmente o álcool ele tem um efeito também irritativo no intestino. Então, se está com diarreia, não é uma boa ficar, né, tomando grandes quantidades de álcool. Agora, depois que o paciente fica Uhum. bem, daí realmente a cerveja, eu acho que assim, a cerveja sempre vai ter essa coisa fermentativa e os outros ele tem que mais ou menos ir testando, né? Mas normalmente os vinhos são bem tolerados, assim. E o problema dos espumantes é a quantidade de açúcar, né? Que vai uma quantidade bem alta, mas o Uhum. espumante brute não teria tanto esse problema. A Carla tá perguntando sobre o café. O café. Ahn, o café, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Bom, o café preto, então, ele não contém FODMAPs, porém a cafeína ela pode estimular os movimentos intestinais, isso pode ser um problema para algumas pessoas. E aí entra o chá verde, o chá preto, que tem cafeína também, e a hortelã, que contém baixo teor de FODMAPs. E aí fala aqui da questão do chá de camomila, que eu já citei antes, que tem que ser evitado em alguns casos. Viu? Então, se E tá os com diarreia, refrigerantes, muito café não é legal. não. E os refrigerantes, aí pode entrar com café descafeinado, tá? Uhum. Tudo bem. E os refrigerantes devem ser evitados por vários motivos, né? Açúcar, corante, estabilizantes, tudo isso. Lembrei de algo agora, Candice, da questão do pão. O pão de fermentação natural já tem estudos que falam dele, que é totalmente tolerável e possível de ser consumido na síndrome de intestino irritável, né? Porque na fermentação natural ele fica descansando. Pois é, me explica, eu não Ele entendo nada disso aí, viu? Tu tá falando grego comigo. Pão de fermentação natural pra mim é grego. Tá, tu faz em casa esse pão ou ele é comprado em padaria? tem para vender em padarias, pode fazer em casa Ah, também, tem receita na internet, enfim. Ele é bem conhecido até. Tá. ele é super Tem bem uma conhecido padaria. por nutricionistas, todas elas conhecem. Tá, desculpa. Mas tem aqui em Santa Cruz uma padaria que faz. E em São Paulo já está bem desmistificado, em Porto também já tem. Uhum, Mas é um pão que tu vai fazer uma levedura, tu vai cultivar ali a farinha, tem que ser uma farinha boa, é uma farinha de trigo bom, não é o trigo que nós temos esse à venda no supermercado. Então já é uma farinha especial, é um uhum. trigo de boa qualidade. Aí ele vai ser fermentado na água, aí tu vai cultivando ele, ele vai se formar um fermento. É como se fazia pão antigamente. E aí depois tu vai adicionando a farinha de centeio, a farinha de trigo. Eles falam sempre para fazer a farinha que seja orgânica, né? Enfim. E aí esse pão ele vai ficar fermentando por mais tempo. Não é um pão que tu deixa Uhum, crescendo por uma hora. Ele fica tá. 8, 12.
14, 16 horas, ele vai para a geladeira. E aí depois é assado, né, em panela de barro, vai para o forno, ele fica bem crocante por fora e mais macio por dentro. Então a gente consegue digerir melhor esse pão por ele ter uma qualidade do trigo melhor e por ele ficar descansando todo esse tempo, como eu falei anteriormente, né? É, e essa coisa do trigo, parece que aquele trigo sarraceno é melhor também, né? O trigo sarraceno, ele pode ser utilizado, então, para substituir o arroz ali, porque ele tem mais fibras, e tem os aminoácidos essenciais, que é o que a gente tem quando a gente come arroz e feijão, né? Então, eu tento Uhum. utilizar o trigo sarraceno também, mas é pouco conhecido, né? É, eu não Dá para sei se utilizar se eu encontrei algum lugar para vender assim. casas de produtos naturais, é mais fácil de utilizar. O trigo para quibe Uhum. também dá para ser utilizado, né? Tudo isso para fornecer mais nutrientes possíveis para esse paciente, né? Já que ele não pode comer o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, né? Em alguns momentos. Uhum. Olha, tô Ah, vendo que aqui que tem mais? lugares que vende. Só eu que não sabia que era pão de fermentação natural. Tá bom, desculpa, Te passa, pessoal. depois eu te passo, A pessoa não faz pão. depois eu te passo. Eu já fiz o curso em Porto e eu não consegui colocar em prática, então É, não foi vá, exatamente. viu? Uhum. Então, é esse o meu conhecimento. Mudando de assunto, tem uma coisa que me deixa muito, muito, muito assim. Ai, como é que eu posso dizer assim? Que eu fico, na verdade, assim, que eu não sei como lidar com isso dentro da minha cabeça, tá? Que são, na verdade, esse negócio que está escondido na nossa comida que a gente não vê, tá? Que são os corantes, as coisas, os conservantes, até os agrotóxicos são usados, enquanto isso nos dá sintomas de síndrome do intestino irritável. Eu fui numa palestra uma vez que a mulher falou da inulina, que é na verdade, a inulina é um probiótico, mas que ela pode dar muito, muito, muito. Não, é um probiótico não, é um pré-biótico, mas que ela está presente em várias coisas e ela pode dar muitos sintomas de síndrome do intestino irritável. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, sabe? Quanta coisa que a gente não vê e que pode dar sintomas. E a mulher falou assim, ó, mas a gente tá recém começando e essa palestra, eu lembro que eu acho que foi no Congresso Europeu, e ela falou assim, e aqui não, eles não são obrigados a colocar tudo que tem, eles são obrigados a colocar os principais componentes, né? E então a gente nem sabe tudo que tem na comida. E isso me dá quase um mini pânico, assim, uma ansiedade por não saber as coisas que tem dentro da comida, sabe? A inulina, então, ela é uma fibra que não tem uma fácil absorção, né? E ela está presente em alguns alimentos como a cebola, o alho, a chicória ou até mesmo no trigo, é o que diz aqui. Que mais? Não sei. Conservantes, corantes, É. tem que estar evitando, né? Outra coisa que eu achei interessante que tem, assim, que são o negócio do níquel. Tem um pessoal da Itália que está estudando pacientes que têm alergia a níquel, que é alergia à bijuteria, né? Eles podem Uhum. também desenvolver sintomas de síndrome do intestino irritável com o níquel da dieta, tá? Então, assim, os alimentos enlatados, né, e outros alimentos que são ricos em níquel, eles podem dar síndrome do intestino irritável nesses pacientes. E então Tem agora eu tô alguma tentando me policiar para perguntar. quantidade, Hã? tem alguma questão de quantidade da ingestão? Pelo Tem que eu entendi, alguma. não, que seria tipo uma resposta alérgica do intestino também ao níquel, sabe? Né? Talvez Ah, tenha quantidade, assim, eu li os trabalhos, mas eles eram trabalhos ainda muito, assim, no início, assim, sabe? Mas eles diziam que pacientes, então, que tinham essa alergia, né, cutânea, eles tinham mais sintomas de intestino irritável também, que provavelmente poderia ser por causa do níquel da dieta, né? E, só que, assim, ó, a ah, maioria das panelas que a gente usa libera níquel também, né? Eles falavam que o bom ia ser cozinhar em panela de cerâmica, assim, sabe? Para não liberar níquel. ah.
que é difícil, né? A gente já evita de alumínio e É isso aí aí. vai evoluindo aos poucos. Mas aí tu vai Uhum. comer num restaurante e já não vai ter isso, né? É Então isso não tem aí, como ser né? 100%. Tem que trabalhar com a realidade também. É isso aí. O que mais? Por experiência própria, né? Atum, Uhum. sardinha, esses enlatados para mim, que contém, quando eles contêm óleo, não fazem bem. Causa distensão e dificuldade de digestão dos alimentos. Talvez tenha relação com, porque é peixe, né? Não poderia causar nada. Mas então eu tento consumir sólidos e indico nas dietas sólidos também, né? Na dieta do paciente com síndrome de intestino Uhum. irritável. Porém, a gente indica, né, quando não tem a síndrome de intestino irritável, em óleo, até pela questão do enlatado ali, para ele não entrar em contato. Então tem as controvérsias. Ó, viu? Guria, a gente já Que fechou mais? 1 hora de live. Tu quer, assim, fazer um, né? Show. Ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar aqui. Ah, as fibras, acho que é bem importante eu falar. Quando o paciente Uhum. tem que evitar, quando está em alta lá na inflamação, não adianta enfiar um monte de aveia e tudo, querer ser linda a dieta e ele não está conseguindo digerir, fica pior ainda. Não, só Tem que vai então inchar, não. né? Uhum, então isso tudo eu tenho que tomar cuidado e saber prescrever na hora certa, tá? E Que nem o principalmente pepino, ele falou as fibras insolúveis incham bastante o paciente, né? Distendem, desculpa, inchar. Distendem bastante o Uhum, paciente. Então, é a mesma coisa chegar o paciente lá 10 dias sem evacuar e a gente dá fibra para ele. Só vai inchar, entendeu? Então, primeiro tem que fazer o paciente começar a evacuar para depois poder dar fibra, né? Não é o caminho inverso. Então, a fibra, eu acho que ela entra quando o paciente já está entrando num ritmozinho, assim, né? Para não ficar lá dentro só fermentando, fermentando, fermentando e formando gases, né? uhum. São as insolúveis que tu comentou, né? É, eu acho que até o último guideline que saiu da Sociedade Americana, ele não recomenda fibras insolúveis, né? Ele recomenda só fibras solúveis para pacientes com síndrome do intestino irritável. Como elas não se absorvem em água, então acontece esse problema, né? Elas passam pelo estômago, então, sem sofrer alterações, as solúveis, né? E, Pelo intestino, e, né? Estômago é. e as solúveis, então, estão presentes em alimentos como farelo de trigo, arroz integral, feijão, cereais integrais matinais. E as insolúveis, deixa eu só ver aqui. Tá, ok, eu falei certo. As insolúveis, presentes então, farelo de trigo, arroz integral, feijão, cereais matinais integrais, aveia entra aqui também. Isso, acho que é isso. Alimentos ricos, só para comentar rapidamente, alimentos ricos em fibras insolúveis, então, seria amêndoas, amendoim, azeitona verde, coco ralado, nozes, passas, abacate, uva preta, pera com casca, maçã com casca também tem que cuidar bastante, morango, tangerina, laranja, a laranja mais na No questão do bagaço. bagaço e na parte da fibra ali por fora, então eu nunca deixo Uhum. de, não tiro ali. Banana também é raro, mas às vezes não todos os dias, eu peço para às vezes fazer umas substituições, né? Ameixa com casca, basicamente isso. É que nem eu falei aqui, as frutas com bagaço, os vegetais também, fazer às vezes o cozimento, não comer cruzinho, né? Fazer cozidinho, Uhum. assado, no vapor, e variando. Outra coisa, né, doutora? Às vezes a estratégia de utilizar o carvão quando ativado, quando não tá muito legal, né? Outra coisa Não que a sei se tu gente utiliza. usa lá no consultório bastante é o bismuto. O bismuto ele tem um efeito meio bacteriostático assim no intestino, então às vezes, né, a gente acaba usando bismuto por causa disso.
E outra coisa que dá para usar também, né, quando o paciente está distendendo muito, 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 é antibiótico, né? É antibiótico para Uhum. matar umas bactérias e dar uma resetada ali naquele intestino para começar de novo. O antibiótico mais recomendado é a rifaximina. Só que a rifaximina aqui no Brasil, ela tá muito cara. Ela tá cara assim, cara, sabe? Cara assim, de doer o coração, tá? Então, normalmente a gente usa cipro ou metro nos pacientes, né? Mas o mais recomendado seria a rifaximina mesmo. Vamos esperar que ela baixe de preço um dia, assim, para poder usar, né? E Eu então, tenho assim, o uma que a gente medicação pode usar? Oi. quando eu tô com. Eu tenho uma medicação que eu uso quando eu tô com dificuldade de. Só não lembro o nome agora. Talvez eu pegue, enfim. Não sei se consegue me Uhum. ajudar. A questão da digestão ali, quando eu não consigo digerir, dependendo do alimento que eu tiver comido, enfim, que eu sei que são os alimentos que tem trigo ou leite, né? Ele dá uma ajuda nessa questão da motilidade do intestino Né? também. Tipo de G Plus, assim? Não, Ah, então não sei. tá. É. Não lembro o nome dele, mas é bem bom pra mim. Porque eu não Uhum. uso nenhuma medicação porque eu tá bem controlada. Sim, né? Tu cuida de dieta, né? Às vezes não. Às vezes eu saio como uma pessoa normal, né? Mas aí eu volto pra minha realidade. É isso. Eu não sei Acho se o que é pessoal que isso. está assistindo tem alguma coisa que queira perguntar, assim. Da minha parte, é isso. Pois é, né, Vânia? O Zeumac, que é o tegacerode, né? Ele mexe nos neurônios serotoninérgicos. Ele foi a primeira medicação assim que fizeram para síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação. Ele funciona bem, tá? Funciona bem. O problema é que quando começaram a usar na prática, se viu que ele tem aumento de risco cardiovascular. Ele aumentou o infarto nos pacientes que estavam usando, tá? Então, ele não está muito recomendado usar acima dos 50 anos de idade, tá? Principalmente em homens, né? E abaixo dos 50 anos, depende do risco cardiovascular da pessoa, e tu tem que falar para ela, assim, tu tem que prescrever a medicação dizendo para o paciente, olha, esse medicamento aumenta o risco de infarto, só para te avisar, né? Então a gente anda usando muito menos por causa disso, né? E agora entrou no Brasil a lubiprostona, eu acho que tem um efeito, acho que até melhor que o tegacerode, tá? Melhor que o do Zeumac. E também é para pacientes com síndrome do intestino irritável, com predomínio de constipação, né? Porque antes os que tinham era mais para predomínio de diarreia, né? Então, a lubiprostona é uma medicação para síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação, e eu acho que ela tem um efeito melhor que o degacerode. E hoje em dia eles não estão fazendo mais nenhum trabalho com o Velmac. Então não tem nem muito como comparar, porque eles não estão mais colocando o Zelmac nos trabalhos, eles estão tirando o Zelmac dos protocolos de tratamento assim medicamentoso da síndrome do intestino irritável, né? Mas quando ela foi lançada, era uma medicação bem boa, né? Bem boa mesmo. Exames, doutora, de repente. Na verdade, assim, a síndrome do intestino irritável, ela não é um diagnóstico de exclusão, ela é um diagnóstico de inclusão, né? Então a gente acaba fazendo alguns exames só para, tipo assim, ver se o paciente não tem anemia, se não tem intolerância à lactose, doença celíaca tem que ser excluída, tá? Isso sim, a doença celíaca tem que ser excluída, né? Verminose, assim, mas a gente não precisa fazer um rol de exames enorme, na verdade, exames pequenos. E não precisa de colonoscopia para fazer diagnóstico de intestino irritável, é um diagnóstico clínico mesmo, né? A procaloprida, pois é, né? Ela não age muito na dor abdominal, né? Ela não tá no guideline americano, eles não colocaram a procaloprida, porque ela seria uma medicação só para constipação, né? Ela não seria uma medicação para síndrome do intestino irritável por não agir muito na dor abdominal, né? Se o paciente chega lá no consultório dizendo que ele está bem constipado, está com bastante distensão abdominal e que o desconforto é mais pela distensão,
a primeira coisa que eu tento fazer é melhorar a constipação do paciente para ver se melhorando a constipação já não melhora tudo, entendeu? Vá que melhorando a constipação ele melhore da distensão, né? E já melhore do desconforto. E daí sim a procaloprida entraria numa boa, porque daí ele melhoraria da constipação, talvez com procaloprida. Mas daí também a lubiprostona também pode ser usada nesses casos, né? Essas duas medicações eu acho elas maravilhosas, porque elas não são laxantes, né? Elas atuam aumentando o peristaltismo do intestino, então eu acho elas maravilhosas, né? Carla, não precisa fazer endoscopia, teoricamente, nem colonoscopia, né? Se a gente fizer alguns exames de sangue e com a clínica do paciente, dá para a gente começar a fazer tratamento para intestino irritável. Se o paciente não melhorar com o tratamento, daí talvez esteja indicado fazer colonoscopia no paciente, tá? A endoscopia digestiva alta, ela não entra muito no algoritmo ali diagnóstico de síndrome do intestino irritável, né? Eu falo rápido, eu sei. Bom, pessoal, eu não sei se Natami, tu quer falar mais alguma coisa? Da minha parte, tá ok. Ah, sim, a doença celíaca. A Ana Carla perguntou. A doença celíaca é o seguinte, tá? A gente faz um rastreamento com o exame de sangue, tá? Se o exame de sangue vem positivo, normalmente a gente tem que fazer uma confirmação com endoscopia digestiva alta. Você estava certa, tá? Então, quando o exame de sangue vem positivo, o rastreamento, a gente faz a confirmação com endoscopia digestiva alta. A coisa triste é que eu estava lendo esses dias, porque na nossa cabeça, de nós médicos, esses exames de sangue para doença celíaca, eles têm uma sensibilidade de 95%, quer dizer que eles pegam 95% dos casos, tá? Mas, porém, contudo, no entanto, fizeram um trabalho, não sei onde, que eles mostraram que talvez a sensibilidade seja 60%. Quer dizer que cada 10 pacientes com doença celíaca, só 6 exames de sangue ia vir positivo. Eu fiquei chocada, chocada. Eu chorei por dentro, tá? Porque para mim era 95%, né? Então, talvez no futuro, se o paciente tem muita coisa, mesmo com o exame de sangue negativo, a gente vai ter que ir atrás de uma confirmação histológica ou da pesquisa de mutação genética, porque a mutação genética 40% da população pode ter, né? Então, é bem complicado isso da celíaca, mas eu ainda assim, ó, no livro tá ali 95%, no guideline tá ali 95%, então é pra gente confiar no exame de sangue, tá? Por enquanto, né? Até novas instruções é pra gente confiar no exame de sangue, mas talvez isso mude, né? Nada fica mais fácil com o passar do tempo. Bom, pessoal, então assim, na verdade, eu acho que a gente pode conversar mais sobre isso, né, em outro momento. Eu queria agradecer as pessoas que ficaram aqui assistindo, né? Acho que as dúvidas elas vão surgindo conforme a gente vai lendo e vai estudando sobre isso e vai apresentando sintomas às vezes, né? As dúvidas vão surgindo. E assim, ó, deixar bem claro assim que a gente ainda não entende super bem a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, por isso que a gente não tem ainda um tratamento maravilhoso, mas que a gente já sabe que a dieta, ela tem muito a ver, que a microbiota intestinal tem muito a ver, que esse eixo cérebro-intestino tem muito a ver, sabe? Isso a gente já sabe, tá? Então, não adianta assim, o paciente falar, ah, não, isso é coisa da tua cabeça. Tira, não é coisa da tua cabeça. É uma coisa que está acontecendo no teu corpo e que a gente ainda não tem um diagnóstico maravilhoso, mas que a gente vai ter. Um dia vai ter. Certo? Isso aí. Natami, muito obrigada. Foi um prazer, tá? Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Agora vamos lá jantar, uma janta bem saudável, tá bom? Durmam bem para fazer a microbiota de vocês ficar linda, maravilhosa, certo? Faça exercícios, é isso aí, tá certo?
Valeu. Certo, obrigada. Beijo, Então, pessoal. obrigada por participarem. Tchau, tchau. Tchauzinho.